Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 197 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com matrizes e determinantes. E na aula passada nós finalizamos matrizes e hoje nós vamos começar o estudo de determinantes, né? O determinante de uma matriz. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para um fato que eu acabei não comentando até a aula passada, um fato que envolve matrizes, um fato bem interessante aí que pode aparecer aí, né, e causar uma certa confusão. Olha só, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos um produto de matrizes, né, A vezes B, o produto de matrizes igual a zero. Será que isso implica que ou a matriz A é zero ou a matriz B é zero? Não é? No caso de números, pessoal, quando nós trabalhamos com números reais, isso é verdade, tá? Se nós temos dois números cujo produto é igual a zero, ou um deles é zero ou o outro é zero. Nós utilizamos, inclusive, este conceito para nós resolvermos equações do segundo grau incompletas quando não tem o termo C, né? Então, se nós temos uma equação do segundo grau, por exemplo, desse tipo, x ao quadrado menos 2x, por exemplo, igual a zero, né? O a igual a 1, o b igual a menos 2 e o c igual a zero, né? Pensando na forma ax² mais bx mais c, nós colocamos o x em evidência, porque aí não precisa usar a fórmula de Bhaskara, nesse caso uma equação incompleta. Então fazemos x que multiplica x menos 2 igual a zero. Ora, então nós temos um produto igual a zero, então ou o termo x é zero, ou o termo x menos 2 é zero. Então isso vai dar as duas soluções da nossa equação. Então no caso de números, é verdade isso aí, tá? Se nós temos números reais, né, no caso, o produto deles ser zero implica que um deles tem que ser igual a zero, tá? No caso de números reais. Agora, no caso de matrizes, pessoal, isso não é verdade, tá? Então, isso aqui não é verdade, tá? A volta é verdade, tá? No caso de matrizes, a volta é verdade. Se nós temos uma das matrizes igual a zero, então é claro que o produto vai dar zero, né? Porque aí todas as entradas de uma matriz é zero. Pela maneira como nós definimos a multiplicação matricial, o produto delas vai ser zero, tá ok? Então a volta tá ok. Mas a ida não é verdade. Isso quebra um pouco o nosso paradigma aí, né? Então, quer dizer, é possível que nós tenhamos duas matrizes cujo produto seja zero, mas que elas não sejam necessariamente nenhuma delas iguais a zero. Para tanto, pessoal, vamos considerar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho uma matriz linha, né? Que é uma matriz 1 por 2, e depois aqui é uma matriz 2 por 1, matriz coluna. Bom, o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, portanto é possível fazer a multiplicação, e o resultado vai ser uma matriz 1 por 1, tá ok? Então, matriz 1 por 1, como é que vai ser esse elemento, né? Nós vamos pegar a primeira linha com única coluna, né? Única linha com única coluna. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 mais 2, né? Então deu essa matriz que é a matriz 0. Quer dizer, é uma matriz 1 por 1, tá? Eu fiz um caso bem trivial, pessoal, que acabou resultando uma matriz 1 por 1, que é um número, né? Número 0. Mas o fato é que resultou uma matriz nula, né? Então, quer dizer, é possível que o produto de duas matrizes seja 0, mesmo que ambas as matrizes sejam diferentes de 0. Quer dizer, o produto ser igual a 0 não implica necessariamente que uma das matrizes é 0, tá ok? Então, esta é uma outra observação, né, que mostra que a multiplicação de matrizes é diferente, né? Bastante diferente aí da multiplicação que nós estamos acostumados, multiplicação de números. Bom, olha só, pessoal, agora nós vamos começar então aí a definir o determinante, né? Que é o assunto da aula de hoje. O que é o determinante, pessoal? Essa é uma definição menos formal do que nós vemos aí no ensino superior, né? O determinante, para nós definirmos ele formalmente mesmo, não estaria nem ao alcance desse curso, tá? Então, para nós definirmos de uma maneira mais formal. Então, nós vamos adotar uma definição menos formal, né, adequada ao nível de ensino, né, desse curso de matemática básica que nós estamos trabalhando. Então, o valor é um valor real, tá, um número real, associado a matrizes quadradas. Então, dois fatos importantes aqui. Nós só definimos o determinante de uma matriz, né, determinante de uma matriz, só que somente de matrizes quadradas, tá? Então, nós não temos o determinante, por exemplo, de uma matriz 2 por 3, uma matriz 5 por 7, né, só de matrizes n por n, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, assim por diante, tá? E é um número que nós associamos a esta matriz quadrada, tá? Um número real.
Agora, esse cálculo desse número real, né, associado a essa matriz, ele não é aleatório, tá? Para nós entendermos melhor, repito, né, nós precisaríamos ir para uma matemática mais avançada no ensino superior para nós entendermos realmente como é definido o determinante. Mas nós vamos apresentar aqui uma definição em termos de cálculos, né, como é que nós calculamos cada um dos determinantes. Então, no caso, matriz 1 por 1, tá ok? A matriz 1 por 1 é o caso mais simples, né? Coloquei aqui uma matriz A, ela só tem um único elemento, então é o elemento A11, tá? Elemento da linha 1, coluna 1, matriz 1 por 1. Olha, o determinante de A, né, esta é a notação, det, né? Det, determinante da matriz A. Em alguns materiais aí, né, você pode encontrar, em vez dessa notação det de A, essa notação entre barras aqui, tá ok? E muitas vezes escrito aqui, né, no caso, em vez de usar os parênteses ou os colchetes, que nós podemos usar também, usar entre barras, tá? Cuidado não confundir essa notação com a notação de módulo, né? Para saber se é módulo ou é determinante, basta ver pelo contexto, né? Se o que está aqui dentro é uma matriz, então você está trabalhando com o determinante daquela matriz. Não faz sentido a gente falar no módulo de uma matriz, salvo raras exceções, né? Em algumas exceções poderia fazer um certo sentido falar em módulo de uma matriz. Nós temos uma matriz linha ou uma matriz coluna, por exemplo, mas aí já é outra história. Então aqui também, né, nós teríamos uma notação alternativa que nós poderíamos escrever, neste caso aqui, por exemplo, como um módulo da matriz A11, né, do elemento A11. Aqui nós poderíamos escrever o módulo da matriz aqui, ó, A1, A12, A21 e A22, tá? Poderíamos escrever dessa forma também. E nós vamos fazer muito isso aqui no curso. Sempre que tiver a matriz, em vez dos parênteses, se tiver as barras verticais, nós vamos estar trabalhando com o determinante daquela matriz, ou seja, esse número real. Como é que nós calculamos agora o determinante, né, o det, o determinante da matriz A, quando a matriz é 1 por 1? É o próprio valor, tá ok? Mais simples possível. Quando a matriz é 1 por 1, o determinante é aquele valor, tá ok? Então é exatamente o valor. Quando a matriz é 2 por 2, olha o cálculo como é realizado aqui. Nós fazemos A11 vezes A22 menos A12 vezes A21, ou seja, esse produto aqui, tá? Então nós fazemos este 2 aqui menos esses dois. Ou seja, a diagonal principal, o produto dos termos da diagonal principal, menos o produto dos termos da diagonal secundária. É assim que nós calculamos o determinante de uma matriz 2 por 2, produto dos termos da diagonal principal, menos o produto dos termos da diagonal secundária, né? Lembrando que é sempre matriz quadrada que nós tratamos. Este cálculo, ele já nos dá um indício do porquê, né? Qual é o objetivo aí do determinante, né? O que seria esse número associado a essa matriz? Por que nós definimos dessa forma, né? Olha só, pessoal, se nós pensarmos nessa matriz 2 por 2, vamos escrever que nós vimos lá no começo do curso a ideia de proporção. Se nós pensarmos nesta matriz, vamos imaginar esta razão aqui, A1 sobre A21 e A12 sobre A22. Né? Lá no começo do nosso curso, nós definimos razões, né? E também proporções, que são igualdades entre razões. Nós vimos o seguinte, que quando duas razões são iguais, que se define uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Mas o que seria o produto dos extremos ser igual ao produto dos meios? Seria A11, A22 igual a A21, A12. Mas se nós trouxermos para cá, vai ficar A11, A22 menos A21, A12 igual a zero. Ou seja, quando esse produto aqui ele é igual a zero, significa que existe uma proporção. Isso que nós acabamos de comentar aí. Então, de uma certa forma, e isto é verdade, quando o determinante resulta zero, que seria este valor aqui igual a zero, nesse caso a matriz 2 por 2, significa que estes números aqui, eles têm uma proporção entre eles. Quer dizer, esse está para esse, assim como esse está para este. Ou esse está para esse, assim como esse está para esse. Isso é como se nós disséssemos que esta linha é proporcional a esta. Ou seja, esta linha de baixo é um múltiplo desta linha. Ou que esta coluna é um múltiplo desta coluna. Quer dizer,
Quando o determinante é zero, então existe uma proporção, digamos assim, né? No caso de matrizes 2 por 2, uma linha é múltipla das outras, né? No caso de matrizes 3 por 3, uma linha vai poder ser eventualmente múltipla das demais, né? Nós extrapolarmos esse conceito aqui. Então o determinante, ele é um número, né, que nós fazemos o seguinte: quando ele é igual a zero, ele significa que existe uma das linhas que é dependente das demais, que pode ser calculada como uma combinação das demais, tá? É um múltiplo das demais, tá? E quando o determinante é diferente de zero, isso não ocorre, tá? Então ele é um número muito importante por isso, né? Mas para nós entendermos com mais profundidade isso, como eu falei, pessoal, temos que ir para assuntos mais avançados de matemática. Por enquanto vamos ficar com esse simples fato aqui. Determinante de matriz 1 por 1 é o próprio valor, 2 por 2 multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Agora vamos tratar a partir do caso 3 por 3. Bom, a partir da matriz 3 por 3, pessoal, o cálculo começa a ficar um pouquinho mais complicado. Inclusive, a partir do momento que nós mostrarmos esse cálculo, nós vamos ver que este mesmo cálculo é possível ser aplicado nos casos triviais aí das matrizes 2 por 2, tá? Depois nós vamos comentar isso aí. Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer. Temos aqui uma matriz 3 por 3. Vamos pegar uma linha ou uma coluna qualquer da nossa matriz, tá? No caso aqui eu peguei a linha 1, a primeira linha. Poderia pegar a linha 2, linha 3, ou coluna 1, 2 ou 3. Nós temos o chamado teorema de Laplace. Tá? Laplace foi um matemático francês aí, né? Então é o teorema de Laplace. O que diz o teorema de Laplace? Bom, nós temos que ter alguns conceitos antes. Primeiro, nós definimos A e J com A maiúsculo e J, né? Por que o A? Porque a matriz é a matriz A. Então, A e J nós definimos como o cofator do elemento Azinho e J. Então, cada elemento ele vai ter o seu cofator. E como é que nós definimos o cofator? Olha só, nós definimos primeiro uma matriz, eu vou chamar de ATIL e J. Tá? Que matriz vai ser essa? Essa matriz ATIL e J, ela vai ser a matriz que se obtém da matriz A, retirando-se a linha I e a coluna J. Então eu vou escrever isso aqui. Então olha só, ATIL e J vai ser a matriz que se obtém de A, retirando-se a linha I e coluna J da matriz A. Tá? Então olha só, a partir de então, né, nós definimos de fato o cofator, né, o A e J vai ser o cofator. Ele vai ser definido da seguinte forma: menos 1 elevado à soma I mais J vezes o determinante da matriz ATIL e J, que é essa matriz aqui. Esse é o cofator de cada elemento. A partir de então, pessoal, aí sim nós temos o chamado teorema de Laplace. Como é que vai ser o cálculo do determinante? Vai ser exatamente essa expressão aqui. O determinante da matriz A vai ser a somatória para K variando de 1 a N de A e K vezes Azão e K, que é o cofator. Ou seja, nós fixamos, por exemplo, a linha I e fomos variando a coluna, pegamos todos os elementos daquela linha vezes os seus respectivos cofatores e fomos somando isso. Tá? Então, eu sei que essa fórmula ela acaba se tornando mais abstrata, né? Mas vamos calcular isso aqui desta forma aqui. Olha só, nós temos a matriz A, né? Queremos calcular o determinante da matriz A. Então, por exemplo, trabalhando com a linha 1, nós vamos fazer o quê? A11 vezes A11. Ou seja, o elemento A11 vezes o seu cofator, mais o elemento A12
vezes o seu cofator, mais o elemento A13 vezes o seu cofator. É exatamente isso que está dizendo nesta fórmula aqui. Nós fixamos a linha I, que no caso aqui eu tomei o I igual a 1, fomos variando a coluna para I K igual a 1 até 3, no caso aqui, porque é uma matriz 3 por 3, tá? E fomos fazendo o produto dos valores daquela linha vezes o respectivo cofator daquele valor, tá? Então nós obtemos isso aqui. Poderíamos ter feito com esta linha? Poderíamos também. A21 vezes o cofator do A21, mais o A22 vezes o cofator do A22, mais o A23 vezes o cofator do A23. Assim por diante. Aqui para esta linha também. Poderíamos pegar essa coluna? Poderia também. A11 vezes o seu cofator, mais A21 vezes o seu cofator, mais o A31 vezes o seu cofator. Então, pode pegar qualquer linha ou qualquer coluna. Esse é o teorema de Laplace, ok? Então, vamos lá. Vamos aplicar para vocês entenderem. Então, o determinante da matriz A, o que ele vai ser? Bom, A11. O que é o azão 1? É o cofator do elemento A11. Ora, mas o que é esse cofator? Vamos olhar para a definição aqui. Menos 1 elevado a I mais J, ou seja, 1 mais 1, vezes o determinante da matriz dessa matriz A tio e J, que é a matriz que se obtém de A, retirando a linha I e coluna J. Então, A1, eu tiro a linha 1 e coluna 1, né? Sou no A11 aqui. Então, eu tiro a linha 1, coluna 1, vai me sobrar esta matriz aqui, ok? Então, o determinante dessa matriz aí, A22, A23, A32 e A33, tá? Bom, continuamos esse raciocínio aí. Mais o A12 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, né? Agora estamos calculando esse cofator aqui. Vezes o determinante da matriz, que resta, retirando agora A12, linha 1, coluna 2. Então, se nós tiramos a linha 1, coluna 2, vai sobrar o quê? A matriz formada por esta coluninha e esta aqui. A21, A23, A31 e A33. Note o seguinte, né? Esses determinantes que aparecem aqui, que são as matrizes atil, elas têm uma ordem 1 a menos, né? Se nossa matriz era 3 por 3, essas matrizes têm ordem 2 por 2, porque nós estamos tirando uma linha e uma coluna. Mas, né, continuamos aí, o A13 vezes o azão 13 aqui, né? Que é o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante que resta retirando a linha 1 e coluna 3. Esta parte aqui. A21, A22, A31 e A32. Bom, agora para nós continuarmos esses cálculos aqui, eu vou apagar aquela parte ali, né, do teorema de Laplace, que nós já aplicamos aqui, e vamos continuar os cálculos ali. Menos 1 elevado a 1 mais 1, 1 mais 1 é 2, que é par. Portanto, isso aqui vai virar 1. Note que aqui ficou menos 1 elevado a 1 mais 2, que é ímpar, né? 1 mais 2 é 3. Então aqui fica menos 1. E aqui volta a ficar 1. Então esse menos 1 elevado a I mais J que a gente faz, ele vai controlando o sinal. Ora negativo, ora positivo. Ora negativo, ora positivo. Ok? Então vamos lá. Então aqui ficou mais 1. Então A11, vamos fazer aqui. A11 vezes esse produto aqui. Vezes esse determinante aqui. Que é A22, A33 menos A32, A23. A22, A33 menos A32, A23 mais. Agora aqui ficou A12 vezes menos 1. Agora ficou menos 1 aqui, então eu vou pôr menos aqui na frente. Então aqui fica menos. Menos A12 vezes A21, A33 menos A31,
2, 3. E mais, aqui voltou a ser mais, ficou positivo de novo. A1, 3, vezes A2, 1, A3, 2, menos A3, 1, A2, 2. Bom, pessoal, então aqui nós temos essa formulinha, agora nós temos que desenvolver essa fórmula. Só aplicando o distributivo aí, nós vamos ficar o seguinte, com A1, A2, 2, A3, 3, menos A1, 1. Eu vou colocar tudo que é positivo primeiro. Então aqui, ó, A1, A2, 2, A3, 3. Esse menos com esse menos vai ficar positivo, mais A1, 2, A3, 1, A2, 3 e mais A1, 3, A2, 1, A3, 2 daqui. Agora tudo que aparece negativo, menos A1, 1, A3, 2, A2, 3, menos aqui A1, 2, A2, 1, A3, 3 e menos A1, 3, A3, 1, A2, 2. A2, 2. Ok? Esse seria o cálculo do determinante 3 por 3. Tá? Agora, é claro, né? Que estou fazendo aqui de uma maneira genérica, trabalhando com os coeficientes aqui, né? A1, A1, 2 e tal. Quando nós trabalharmos com os exercícios, vamos fazer com números, geralmente. Portanto, os cálculos acabam se tornando mais simples. No entanto, pessoal, vocês com certeza devem concordar aí, né? Que fazer essas contas todas acaba sendo um procedimento bem trabalhoso, né? Por conta disso, nós temos alguns comentários aqui a fazer. Primeira coisa é o seguinte, como nós pegamos qualquer linha ou qualquer coluna da matriz para fazer isso aqui, é interessante que nós peguemos a linha que tem a maior quantidade a linha ou coluna que tem a maior quantidade de zeros. Por exemplo, por que isso? Por exemplo, se nós tivermos um desses elementos, que são os elementos da linha ou da coluna que nós pegamos, igual a zero, fizemos 0 vezes um valor, vai dar 0, né? Então, se um dos elementos é 0, nós abreviamos o nosso cálculo, que nós multiplicamos por 0 aqui, e aí acaba simplificando, né, o nosso cálculo. Então, a ideia deste teorema de Laplace, né, de aplicarmos, é pegar a linha ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros possível. Tá? Outro detalhe é o seguinte, mesmo que nós peguemos a linha que tem maior quantidade de zeros, para o caso de determinantes 3 por 3, nós temos uma regra prática, que permite nós calcularmos esse determinante de uma maneira mais simples. É chamada a regra de Sarros, né? Vocês devem ter ouvido falar, talvez, se já estudaram determinantes, né? Mas vamos agora dar uma olhadinha nessa regra de Sarros, mas eu vou manter esta formulinha que nós acabamos de ver aí para ver se está batendo com a regra de Sarros. Aqui, pessoal, então, vamos trabalhar com a regra de Sarros. Aliás, pessoal, nós falamos muitas vezes regra de Sarros, mas, na verdade, como ele é francês, é Sarri, né? Então, vamos começar a falar corretamente aí, a regra de Sarri. Bom, então, vamos aplicar a regra de Sarri e ver se está batendo aqui esse cálculo aqui essa matriz aqui, né? Desse determinante, pela regra de Sarri, com os cálculos que nós fizemos aplicando o teorema de Laplace, tá? Como é que é a regra de Sarri? É o seguinte, nós temos aqui a matriz A, né? Matriz 3 por 3, né? E nós queremos calcular o determinante dessa matriz A. Bom, para nós abreviarmos um pouco isso aqui, eu vou apagar isso aqui e vou dizer o seguinte, nós queremos o determinante da matriz A e eu vou colocar isso aqui entre as barras, né, para já indicar que é o determinante, tá? Isso aqui é a mesma coisa de escrever determinante, det, né, da matriz A. Bom, então vamos lá. Como é que é a regra? Primeira coisa que nós fazemos é o seguinte, nós copiamos as duas primeiras colunas. Importante ressaltar, pessoal, essa regra de Sarri, ela é apenas para determinantes de matrizes 3 por 3, o que significa que a partir de determinantes de matrizes de ordem 4, aí nós vamos ter que trabalhar com o teorema de Laplace mesmo,
ou outras ferramentas que podem ser vistos aí em cursos mais avançados. Mas enfim, nós temos aí a matriz 3×3. Primeira coisa, nós temos que copiar as duas primeiras colunas. Então vamos lá, copiamos aqui A11, A21, A31, A12, A22, A32. Então eu simplesmente copiei as duas primeiras colunas ali na frente, tá? Aí como é que nós calculamos? Nós fazemos o seguinte, pegamos a diagonal principal e vamos fazendo as multiplicações dessa diagonal principal e das suas paralelas. Esse vezes esse vezes este vezes este vezes este, e este vezes este vezes este. Então, nós multiplicamos os termos na diagonal principal e vamos multiplicando os termos na diagonal principal e nas paralelas à diagonal principal. Tá? Fazemos a mesma coisa para as diagonais secundárias. Né? Multiplicamos os termos da diagonal secundária e as suas paralelas. Por que vão existir as paralelas? Porque nós acrescentamos aí duas colunas. Né? Então, este com este, vem para cá. Tá? E aí o que nós fazemos? Esses produtos das paralelas à diagonal principal, nós multiplicamos da maneira que ele está. Deixamos o sinal sem trocar. E na diagonal secundária, nós tomamos esse produto, mas com o sinal trocado, sinal negativo. Tá? Então aqui nós mantemos o sinal. Estou colocando mais aqui, mas não significa que o sinal vai ser positivo. Significa que nós não vamos trocar o sinal, que pode ser que dê negativo. Né? Então, não trocar significa multiplicar por mais, que continua negativo. E aqui o menos, nós trocamos o sinal. Menos, menos, menos. Tá? Então, as paralelas à diagonal principal, nós mantemos o sinal no produto. E as paralelas à diagonal secundária, nós trocamos o sinal. Vamos comparar isso aqui e somamos tudo isso aí. Tá? Agora, olha o que nós fizemos aqui. Qual é essa primeira diagonal principal que apareceu aqui? A11, A22, A33. Olha o que está aparecendo aqui. A11, A22 e A33. Depois, A12, A23, A31. A12, A23 e A31. Exatamente aquele elemento. Aqui, A13, A21, A32. A13, A21, A32. Todos esses positivos. Agora negativos. Este com esse com esse. A31, A22, A13. Onde está? Aqui. A31, A22, A13. Está aqui. Esse primeiro aqui, ele está aparecendo aqui, negativo aqui no final. Segunda diagonal, A32, A23, A11. A32, A23, A11, também negativo. E aqui, A33, A21, A12. A33, A21, A12, negativo também. Então, exatamente esse produto que está aparecendo aqui pela regra de Sarri, né, é o que está aparecendo ali. Tá ok? Então, realmente, essa regra pode ser aplicada aí, a regra de Sarri. E, geralmente, é esta regra que nós vamos fazer, pessoal. Na verdade, eu vou fazer até uma modificaçãozinha em relação a essa regra. Eu costumo chamar aí de regra da borboleta, né? Vou apresentar para vocês que, na verdade, é a regra de Sarri, mas só trabalhada de outra forma aí. A chamada, pessoal, regra da borboleta, tá? Eu vou chamar este caso aqui particular, né, que é a aplicação da regra de Sarri, de regra da borboleta. Que é o seguinte, em vez de nós fazermos essas duas colunas aqui na frente, né, uma ideia, né, para nós aplicarmos aí é fazer o produto entre esses três elementos da diagonal principal. Seria aqui, olha, A11, A22, A33. Agora, esta outra diagonal, como é que nós fazemos? Este com este aqui. Né? Mas por que com este aqui? Porque quando nós copiássemos esta coluna aqui na frente, o elemento que ia aparecer aqui nesta posição seria exatamente este. Então eu faço esse arco e venho para cá, ou seja, eu continuo isso aqui e venho para cá. Tá? Então ficou A12, A23 e A31. Mais. Agora eu vou fazer sempre nessa diagonal. Agora essa diagonal aqui, este com este, né? Agora é o seguinte, eu teria que
Este elemento que estaria aqui em cima seria exatamente este aqui, né? Porque quando nós viermos copiarmos essas duas colunas lá na frente, essas duas colunas, é este elemento que vai multiplicar nesta direção aqui. Então vai aparecer esse arco desta forma aqui, tá? Então aí nós vamos ter o A21, A32 e A13. Né? Este vezes este vezes este. Tudo isso está somando. Agora nós subtraímos este vezes este, A13, A22 e A31. Este com este agora, olha só. Porque quando nós copiássemos essas duas colunas lá na frente, né, essa diagonal ia aparecer exatamente este elemento aqui. Este elemento que ia aparecer ali. Tá? A11, A23, A32. Menos A11, A23, A32. E menos este aqui. Este com este aqui. Né? A12, A21, A33. A12, A21, A33. Olha só. A fórmula que resultou aqui é exatamente essa aqui, do Teorema de Laplace e também da regra de Sarri que nós acabamos de ver. Tá? Por que regra da borboleta? Né? Borboleta. Né? Por que borboleta? Porque parece uma borboleta aqui, né? Se vocês olharem bem, aqui apareceu, né, as duas asas aqui da borboleta e as duas do outro lado, né? Então fica parecendo uma borboleta, por isso regra da borboleta. Mas enfim, diagonal principal, esta paralela à diagonal principal, fazemos aqui assim, esta aqui vem para cá, aí esta diagonal secundária, esta aqui vem para cá e esta vem para cá. Né? Fazendo os produtos e somando os paralelos à diagonal principal e subtraindo a diagonal secundária. Tá? Então essa é uma forma de trabalhar aí com os determinantes 3×3 para calcular. Pessoal, é o seguinte, este raciocínio da regra de Sarri, ele é específico para as matrizes aí em 3×3, tá? Então nós já sabemos o cálculo de matrizes 1×1, que é o próprio número, 2×2, que tem que fazer o produto da diagonal principal menos a secundária, 3×3 tem que fazer preferencialmente aí pela regra de Sarri ou pela regra da borboleta, porque acaba sendo gasta muito tempo aí para aplicar o Teorema de Laplace. Né? Geralmente, a menos que você tenha uma linha com muitos zeros, né? Linha ou coluna. E a partir da ordem 3, a partir da ordem 4, na verdade, aí nós temos realmente que recorrer ao Teorema de Laplace, tá? Nesse nosso nível de ensino aí, tá? Então, Teorema de Laplace a partir da ordem 4. Pessoal, antes de nós fecharmos a aula de hoje, gostaria de comentar o determinante de uma matriz 2×2, mas do ponto de vista do Teorema de Laplace. Né? Então nós podemos fixar uma linha ou uma coluna. Vamos fixar esta linha, por exemplo. Tá? E nós fazemos o quê? Esta linha vezes o cofator desta linha, este elemento vezes o seu cofator, mais o segundo elemento vezes o seu cofator. Ora, mas o que é o A11? Quem que é o cofator do A11? Nós tiramos a coluna e a linha dele, então resta o determinante deste elemento aqui. Então é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da matriz formada somente pelo elemento A22. Mais o mais o A12 vezes menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da matriz que resta, tirando a linha 1, coluna 2, que é esse aqui, o A21. Então, aqui nós temos menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Esse determinante é o próprio número, então ficou A11, A22. Aqui vai ficar menos 1, então vai ficar menos A12 e aqui A21, que é exatamente o cálculo que nós vimos. Este elemento vezes este, menos este vezes este. Então, observe que o Teorema de Laplace, né, ele também pode ser aplicado aí, né, para matrizes
2 por 2, tá? Embora seja uma ferramenta muito forte, né, para um problema tão mais simples, né? O cálculo é mais simples caso nós fizermos simplesmente esse produto menos esse, mas a origem, né, estaria aqui. O porquê, né? O porquê desse valor aí. Embora nós não tenhamos demonstrado o Teorema de Laplace, né? Para nós demonstrarmos de fato o Teorema de Laplace, pessoal, como eu já comentei, né? Nós precisaríamos entender realmente o que é o determinante. E aí tem a ver com aquela questão de nós termos uma linha que seja a combinação das demais, né? Tem a ver com álgebra linear, né? Que é um assunto de ensino superior. E aí já vai para um tema aí que vai fugir muito aí do nosso ensino médio, do nosso curso de matemática básica. Portanto, nós vamos ficar com este básico aqui. Só para nós fecharmos a aula novamente. Matrizes 1 por 1, o determinante é aquele valor. Matrizes 2 por 2, multiplica a diagonal principal, subtrai diagonal secundária, produto. Matrizes 3 por 3, regra de Sarri, copia as duas primeiras colunas e vai fazendo aquelas multiplicações somando os paralelos à diagonal principal e subtraindo diagonal secundária. Ou então, pensa na regra da borboleta, né? Que é, na verdade, a mesma coisa que a regra de Sarri, só que é só visualizada de outra forma. A partir da ordem 4, né? De ordem 4 para cima, aí tem que pensar no Teorema de Laplace realmente. Pessoal, a aula de hoje foi bastante teórica, nós acabamos não fazendo exercícios numéricos. Então, por conta disso, na aula que vem, eu vou trazer uma aula somente de exercícios e aí nós vamos calcular alguns determinantes de matrizes de ordem 1, 2, 3 e também de ordem 4 para nós podermos ilustrar esses cálculos que nós fizemos hoje aí, tá? E com isso, acredito, né, vocês vão entender bem. Esta aula é mais teórica. Se você não entendeu tão bem, né, eu recomendo que você assista a nossa próxima aula, que vai ser lançada nos próximos dias. E a partir de então, caso você esteja assistindo, ela já foi lançada, assista essa aula. E aí você pode voltar para essa aula e aí tentar entender melhor a parte teórica, né? Como é que se justificam os cálculos que nós vamos fazer na aula que vem. Bom, então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!